Fala, rapaziadinha, hoje nós vamos resolver uma questão do ITA de matemática de 2025. No caso de 2024 para 2025, enfim, vamos colocar como 2025, uma questão de números complexos. Mas antes de começar, eu primeiro queria falar que eu vou tentar trazer vídeos com mais frequência, né? Apesar de que o canal não é muito grande, então não pense que eu tô agindo como se o canal fosse tão grande assim. Mas eu quero ter uma frequência assim pra poder eu também justamente ver minha evolução conforme o tempo for passando e as questões que nós formos resolvendo por aqui, cada vez a dificuldade vai aumentando um pouquinho, sabe? E, bom, é isso. Eu espero que você goste do vídeo e vamos pra questão. Então, já para poder começar a questão daquele jeitinho, a gente vai ter que ter alguns conhecimentos prévios, que no caso seria o plano de Arcangauss, os números complexos, né? E conforme o decorrer do que eu vou falando aqui, eu vou explicar o que mais a gente precisa saber. Basicamente, ele quer saber a área do triângulo, dos vértices, aí ele deu uns números aí esquisitos, ele deu um Z, que seria esse, justamente o nosso número complexo, igual a A, que é a parte real, mais 2i, que é a parte imaginária. E aí ele deu um z ao quadrado também, que seria o terceiro vértice. E ele falou que a área desse triângulo é 200, então ele na verdade não quer saber a área, né? Eu falei que ele queria saber a área, mas ele não quer saber a área, ele quer saber qual que é o valor de A. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Primeiro com esse número 1. Por quê? Porque esse número 1 não tem parte imaginária. Na verdade ele tem, só que a gente não tá vendo. Por quê? O coeficiente que está junto com esse i seria justamente o zero. Por isso que esse i sumiu. Então seria 1 mais 0i. Só que como 0 vezes 0, quer dizer, 0 vezes alguma coisa não é nada, então vai ser justamente só esse 1. Então, para poder colocar ali na parte das ordenadas, né? Vamos considerar que esse valor que ele já está nos dando vai ser, no caso dos reais, vai ser o x, o eixo das abscissas, e a parte que estiver colada com esse i vai ser o eixo das ordenadas, porque no plano de Arcangauss é assim. Então, se eu colocar esse z ao quadrado para poder tentar descobrir qual que é o terceiro vértice, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir o outro ponto, que seria o a ao quadrado menos 4, que seria a parte real, e o 4a, que seria a parte imaginária, e o outro ponto seria o a mais o 2, que também seria, a gente colocaria ali o a e depois o 2 para poder também fazer o outro ponto. E aí ficou esse triângulo. Só que lembrando, no final eu vou mostrar para vocês como que de fato ficou o triângulo da questão. Aí seria só para poder ilustrar como que de fato a gente poderia ter alguma coisa mais palpável, entendeu? Para poder a gente conseguir enxergar e conseguir ter uma noção do que a gente tem que fazer. Então, para poder eu descobrir qual que é do bagulho aí, para poder eu descobrir o valor do A, eu primeiro preciso colocar isso daí numa equação. Então, para poder eu chegar nessa equação do segundo grau, o que eu vou ter que fazer? Eu vou usar um artifício matemático, que seria fazer o determinante dos pontos, fazer uma matriz e descobrir o determinante desses pontos, dos pontos das coordenadas dos vértices desse triângulo e dividir por 2 igualar a área do triângulo. Então é justamente o que eu fiz aí, e aí eu vou, nessas partes que estão faltando, tá em branco, eu vou colocar o número 1, porque vai ficar 1 e 0, A e 2, A ao quadrado menos 4 com 4 e 0. Um do lado, tipo, x, a parte real do lado da parte imaginária. No caso, eu tô falando dos coeficientes, tá? E as partes que sobraram eu vou colocar o número 1 para poder fazer uma matriz 3x3. E aí eu vou resolver determinante normalmente, vou descobrir uma equação de segundo grau. Só que, e aí, você descobriu a equação de segundo grau, o que você vai fazer? Então, ela está dentro de um módulo. Se eu colocar ela negativa, a questão pode ser que dê errado. No caso aí eu não testei, no caso do vídeo, eu só coloquei ela positiva e já deu certo logo de cara. Então, eu vou ter que igualar isso daí com o valor, justamente o valor, né, da área desse triângulo, porque eu descobri o determinante, dividi por 2, e aí eu igualei ele com a área do triângulo. Aí,
eu vou passar o valor da área do triângulo, né, no caso 200 pro outro lado, e aí eu vou ter que fazer só o meu produto, porque esse seria muito inviável, eu ter que fazer por Bhaskara, porque daria um número gigante, esse 195, e eu não estou afim de fazer contas gigantes, nem você está afim de fazer contas gigantes. Então o que a gente vai fazer? Some produto, meu filho, Jihá. Então eu vou fazer some produto e vou descobrir que os valores vai ser o 15 e o menos 13. Só que se você olhar nas alternativas, você vai ver que meio que não tem número negativo. Então a única coisa que sobrou foi o 15, que é justamente o nosso gabarito. Então aí no final eu vou deixar para vocês como que seria esse triângulo da forma mais correta possível dessa questão. Uma ilustração muito bonita, uma arte grega. Então, fiquem aí com o meu desenho e esse vai ser o final do vídeo. Bom, se você ficou até aqui e você ficou em dúvida de alguma coisa, eu só vou exemplificar o que a gente usou, os conhecimentos que a gente usou para poder resolver essa questão. Que, assim, se você estuda matemática e já tem um conhecimento bom sobre algumas coisas, você não vai sentir dificuldade, até porque não é uma questão tão difícil realmente do ITA. Mas se você tem dificuldade realmente em matemática e não sabe dessas ferramentas matemáticas que você poderia ter usado, você realmente vai sentir uma dificuldade. Então o que nós usamos e que você poderia estudar ou aprofundar para poder entender melhor, não é mesmo? Porque você quer aprofundar e entender melhor. Então, o que você precisa entender para poder fazer uma questão desse tipo? Bom, você precisa saber qual é a composição de um número complexo, tanto da parte real quanto da parte imaginária, que tem que estar um do lado do outro. Não necessariamente. No caso desse 1, a parte imaginária simplesmente não existe, até porque 1 é a parte real e a parte imaginária ela é 0. Então, eu também preciso ter a noção do plano de Archangelsk, como é que eu vou utilizar ele, qual que é a parte real e qual que deve ser a parte imaginária. Então, a partir disso, distribuindo as coordenadas da parte real com a parte imaginária, você consegue formar o triângulo. Para poder você descobrir qual que é a área, não tem segredo, o módulo determinante das coordenadas desse triângulo sobre 2 é igual à área desse triângulo. Então, resolvendo, você vai descobrir, no caso, se ele não tivesse dado a área do triângulo, mas tivesse dado os valores do A e ele quisesse a área desse triângulo, meu filho, não perde tempo, já faz logo o determinante, que aí você vai descobrir bem rápido. E na parte ali da equação de segundo grau, não perde tempo também, se for um número muito gigante, tenta fazer por soma e produto. É claro que, às vezes tem uma soma e produto que você não faz ideia de como que faz, mas tenta fazer pela soma e chegando ali no número mais próximo possível do produto, porque o produto quase sempre vai ser muito maior quando tiver um número assim gigante também, no caso que seja inviável fazer por Bhaskara. E bom, basicamente é isso, muito obrigado a você que ficou até aqui, e bom, eu espero que eu consiga gravar mais vídeos ao longo do tempo, e eu espero vocês no próximo vídeo, espero que não demore. Valeu! Só quem se arrisca merece viver.